Minhas irmãs, o ser humano se cansa, muitas vezes, de viver uma vida no plano. É o que nós chamamos de rotina. Esta vida no plano, comer, beber, dormir, ir ao banheiro e trabalhar. Comer, beber, ir ao banheiro, dormir e trabalhar. A gente se cansa e a gente tem um desejo de se elevar, de coisas mais altas, maiores. E Jesus coloca dois personagens com vidas bastante diferentes, mas com a mesma sede, a sede de se elevar. Eu acredito que todos nós já sentimos isso. Talvez não o tempo todo, mas aqui e ali a gente sente e se cansa. Um era fariseu, uma pessoa que não era ruim, era uma pessoa que não praticava adultério, uma pessoa que não roubava, uma pessoa que participava do templo, das orações, dos encontros, da formação, devolvia o dízimo, e outra pessoa que era um cobrador de impostos, era um fiscal da fazenda. Só que todos vocês sabem que muitos fiscais fazem extorsão com as pessoas. Quando a gente vai na estrada, que é parado por um policial rodoviário, a gente sempre tem um sentimento de desprezo. Né? E, além disso, eles obrigavam as pessoas a pagarem imposto para César, que era um dominador, que o povo tinha horror à dominação do Império Romano sobre a Judéia e a Galileia. Este sabia que não era uma pessoa tão correta. Ele tinha consciência disso. Mas ele tem a mesma sede do outro. E ele também vai ao templo. Ele não adentra. Ele fica distante. E bate no peito e diz: Senhor, tende misericórdia de mim, porque sou pecador. Se eu não fizermos aquela primeira exigência que Jesus fez quando começou a pregação, você lê esse evangelho, você explica de todo jeito, e vocês podem procurar na internet milhares de explicações e vocês não vão entender nada. Porque quem está pregando também não está entendendo. Não vou dizer que são todos. Mas hoje mesmo eu assisti várias pregações e percebi que aqueles que estavam pregando não voltaram atrás para compreender realmente o que Jesus estava dizendo. A primeira palavra de Jesus no Evangelho, que é o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, diz assim: convertei-vos e crede no Evangelho. Converter-se é uma palavra grega que significa mudar de mentalidade. Para que eu acredite no Evangelho, eu preciso mudar de mentalidade. Porque se eu não mudar de mentalidade,
Eu acredito que estou acreditando, mas não estou. Para que serve a religião no mundo? Seja ela qual for. Todos os fundadores de religião, todos, o que eles queriam? Eles queriam que as pessoas saíssem desta situação, plana, como hoje nós dizemos, trabalhar e pagar conta, e as pessoas se elevassem, se tornassem melhores. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Quando nós olhamos a internet, e nós vemos xingamentos dentro de igreja, nós vemos xingamentos de grupos que são apaixonados por um determinado candidato e outros apaixonados por outro, a gente fica olhando assim, a religião não ajudou essas pessoas a serem melhores. Coitadas. Elas estão dentro da igreja, mas a igreja não está dentro delas. Elas estão na igreja, mas elas não são da igreja. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Apesar dos uruoquenses, sobretudo os vereadores, me acharem tão parecido com vocês, que me deram o título de cidadão uruoquense. Muita gente está na igreja, mas a igreja não está dentro dela. A religião tem uma função, nos fazer melhores. Se a religião não está nos fazendo melhores, nós não estamos entendendo nada. Se eu tomar um remédio e o remédio não servir, eu preciso olhar o que está dando errado. Então, Jesus apresenta 2 estilos de vida e 2 mentalidades. A mentalidade do fariseu é a mentalidade da meritocracia, do merecimento. Eu me relaciono, toda a nossa sociedade ainda hoje, a nossa estrutura mental é uma estrutura de merecimento. Desde criança, os nossos pais vão nos ensinando o que nós devemos fazer para merecer. Nós vamos para a escola e o professor continua nos ensinando e fazendo provas para ver se a gente merece passar de um ano para o outro. Nós fazemos concurso para saber se aquilo que nós aprendemos, nós já temos o merecimento de conquistar aquela vaga. E toda a nossa estrutura, todo o nosso relacionamento é fundamentado no merecimento. Acontece que a proposta de Jesus não é a proposta do merecimento, é a proposta do amor. O que nos faz nos elevar, nos aproximar de Deus, não é merecer. É o amor de Deus. Deus é amor. Se nós pensarmos nas nossas mães, aquelas mães que só têm um filho, elas não entendem muito bem isso que eu estou dizendo. Mas aquelas mães que têm 2 filhos, ou aquelas que mesmo não tendo 2 ou 3 filhos, têm 2 ou 3 irmãos e observaram sua mãe, vão entender qual é a proposta de Jesus. A mãe se relaciona com o filho, não é no âmbito do merecimento. O que um menino que acabou de nascer merece? Nada, ele não fez nada.
Mas o amor da mãe faz com que ela se volte para ele, porque o amor não compensa o merecimento. O amor responde à necessidade. Aquele enfermeiro que está no hospital, ou médico, dizendo, mas uma consulta do SUS é muito pouco. Ele vai tratar o paciente segundo o merecimento da consulta. Não vai tratar bem. Aquele que vai tratar segundo o amor, ele vai se voltar, não porque ele merece, mas porque ele precisa. Quantos de nós olhamos para as nossas mães e vimos as nossas mães preocupadas com aquele nosso irmão que nós sabemos e achamos que ele não merece nada, não. E não merece mesmo, não. Mas a relação da mãe não é de merecimento, é de amor. E apesar dele não merecer nada, ele precisa mais e ela se volta mais para ele. Quem nunca viu isso? Todos nós vimos isso. Todos nós já experimentamos isso. E a gente chama atenção, inclusive. A mesma coisa aquela pessoa que é muito apaixonada pelo seu cônjuge, seja a mulher ou seja o homem. Quantas vezes eu tenho visto aqui gente criticando maridos ou mulher, porque diz assim, ela não merece o marido que tem. Ou ele não merece a mulher que tem. Mas a relação que rege uma relação conjugal não é a de merecimento, é de amor. E aquele que menos merece, às vezes precisa mais, e o amor se volta sempre para o que precisa mais. O amor é como a água, procura sempre os lugares mais baixos. Pode derramar uma água em qualquer lugar, para onde ela se dirige? Para o lugar mais baixo. Jesus veio nos propor um relacionamento, uma sociedade cujo modelo de mentalidade é a mentalidade divina, que não olha o merecimento, mas olha a necessidade. Porque a necessidade é respondida pelo amor que é gratuito. Veja a história do filho pródigo. Eram dois. Um ficou em casa, cuidou de tudo. O outro se desestruturou longe, gastou tudo do pai. Chega e diz, pai, eu não mereço. Não merecia mesmo, não. Mas a relação não era de merecimento, era de gratuidade. Vão buscar sandália, bote nos pés. Vão buscar uma veste nova, que essa está rasgada e suja. Bote anel no dedo. Este meu filho estava perdido e foi encontrado, foi recuperado. Vamos fazer uma festa. E o irmão reclama. Eu estive sempre contigo. Eu estava sempre aqui. Mas tu não me deste nada. E o pai disse, mas eu já estava tudo em tuas mãos. Mas este teu irmão, era preciso a gente se alegrar, porque ele poderia ter morrido, está vivo. Ele não merece nada, mas o amor não busca merecimento. O amor é gratuito. O amor não é recompensa. O amor é gratuidade. Se nós não trocarmos dentro de nós, não fizermos a conversão, ou seja, não fizermos a mudança de uma compreensão que se fundamenta no merecimento para uma compreensão que se fundamenta na gratuidade, a gente lê este evangelho
e vai achar que Deus é injusto. Porque o outro está lá, diz, olha, eu não fiz adultério, eu não roubei, eu estou aqui sempre. Não parece com o primeiro irmão do filho pródigo? Eu devolvo o dízimo de toda a minha renda e ainda jejum 2 vezes por semana. E o outro não tinha nada, não merecia nada. Mas precisava. Precisava. E o Deus que é amor, e todo amor é gratuito, olha para ele. E por isso Jesus diz, Deus se voltou para ele. Não porque ele merecia, mas porque Deus ama. Jesus nos ensinou um exemplo. Ama o outro como você ama a você mesmo. Talvez eu não mereça muito o meu amor. Talvez eu não mereça muito o que eu espero. Mas se eu me amo, eu devo amar os outros. E o modelo de relação é o que nós chamamos de transferência de bondade. Por exemplo, eu amo meu filho. E como é que eu trato o meu filho? Agora eu estou com alguém que não é meu filho. E eu não amo, mas eu trato como trato o meu filho. Isto é o que nós chamamos de amor prático. Jesus não pede que a gente sinta nada. Jesus pede que a gente trate a todos com a mesma bondade com a qual nós tratamos aqueles que nós sentimos. Olha o samaritano, caiu à beira do caminho, veio uma pessoa, caiu à beira do caminho, e o samaritano chega, ele não sentiu nada, mas se fosse o filho dele, ele tratou o cara como se fosse o seu filho. Se nós começarmos a fazer esta transferência, começar a tratar os outros do mesmo jeito que nós tratamos aqueles que nós sentimos algo que nós amamos, isso é o cristianismo. O cristianismo é isso. Não tem condição de eu sentir a mesma coisa pelos outros como eu sinto pelos meus filhos. Não tem. Mas eu posso tratar os outros como eu trato os meus filhos. Quando eu sei que alguém está em dificuldade, quando eu sei, por exemplo, que alguém sofreu um acidente, se fosse um filho meu, como é que eu iria fazer? Pois eu vou fazer o que eu posso por aquele que não é nada meu, mas que se fosse, eu faria assim e assim eu faço. Esta é a norma do cristianismo. Não olha o merecimento, olha a necessidade. E responde à necessidade de maneira gratuita, sem esperar recompensa. Mas isso não é de uma hora para outra. Isto é preciso que a gente vá se treinando. Se treinando, se treinando, se treinando, se treinando. E quando a gente faz uma coisa várias vezes, a gente se torna aquilo que a gente faz. Quem começa a mentir, com pouco é um mentiroso quanto mais. Quem começa a fumar, com pouco é um fumante viciado, inveterado. Quem começa a dançar, com pouco é um dançarino. E quem começa a tratar os outros, que não ama, como trata
os que amam, se torna um cristão. Quando menos espera, está fazendo no automático. Converteu-se, já não procura quem mereça, procura quem precisa. E porque não está pagando nada, está simplesmente amando a todos como ama os que amam. É assim que Jesus nos chama. A gente pode começar. E se começar e treinar, a gente chega lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.